Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Neste tutorial nós vamos iniciar com a classe câmera, ok? Através da câmera a gente pode se movimentar no universo em 3D. Então vamos clicar no tutorial 7, nosso último tutorial, com Ctrl, arrastando e renomeá-lo para TUT 008. Vamos abrir o arquivo. F8, Run. Agora com as teclas A, nós vamos movimentar lateralmente com A e D. W e S vai dar profundidade no objeto. Ok? Com a tecla espaço nós vamos movê-lo para baixo e com a tecla Ctrl nós vamos movê-lo para cima. Para isso a gente vai entrar com duas classes que eu vou estar disponibilizando para vocês, que é uma classe de temporizador. Para quem já acompanha meus tutoriais anteriores, é a classe Stopwatch, ok? Nós vamos entrar também com um input de teclas. Então vamos lá. Vamos teclar Alt F11. Eu até poderia escrever as classes aqui, mas vai demorar bastante, o tutorial vai ficar cansativo. Eu acho que a gente pode até dar uma passadinha pelas classes, explicando alguns detalhes, mas vamos fazer um vídeo mais curto. Então, File, Import, eu vou disponibilizar para vocês num arquivo zipado, vocês descompactem aonde fica melhor para vocês e importem as classes. A primeira é Stopwatch, tá? Onde a gente vai obter o nosso delta time, nosso frame rate, e vamos importar a nossa classe câmera. Por enquanto só está implementado na classe câmera o teclado, tá bom? Eu não vou implementar ainda o movimento do mouse na tela e nem o scroll do mouse. Fica para uma próxima. Ok? Então nós vamos ter a tecla W, que vai fazer com que o objeto na tela ele mude a sua escala, tá? Indo para o fundo ou para frente. Então W, S tem essa função. A e D, movimento lateral. Space, Control, vai para cima e para baixo. E aqui a tecla ED faz com que o speed, a velocidade, seja alterada para 0,4 e o subtract, que é o seu sinalzinho de menos no seu teclado, volta para 0,1, que vai ser o padrão dela. Ok? Então vamos à implementação do código. Para trabalhar com a classe, nós vamos entrar com algumas alterações no nosso código. A primeira, vamos no nosso módulo base e vamos adicionar uma referência Tools, Reference, eu acho que a gente ainda não tem, para Microsoft Script Runtime. Microsoft Script Runtime, para a gente trabalhar com Dictionary. E a gente declara, vamos declarar como público, keys as new scripting dictionary. Poderia estar usando uma collection, mas vamos trabalhar com dictionary. É gostoso também, tá bom? Nesse código a gente não vai estar trabalhando mais com essa estrutura do getTickCount. Então vamos deletar essa parte do código. Essa parte todinha aqui a gente vai alterar também.
Então nós não vamos trabalhar com ela. Vamos deixar esse aqui por enquanto. Eu já movi ele para a classe, eu acho que eu já coloquei na classe câmera já. Então a gente também não precisa dessa função ou dessa sub aqui. Aqui não muda nada e aqui a gente vai alterar à medida que nós vamos fazer alteração só na Vertex Shader, mas vamos primeiro as nossas alterações. Ok. Para trabalhar com teclado, como a gente está trabalhando com uma janela do Windows criado via código, a gente precisa vir aqui no M-Window e fazer uma alteração no nosso WNDproc. Ou seja, a gente já tem aqui um key down, mas vamos colocar o seguinte aqui. A gente vai precisar do nosso stopwatch. A gente vai precisar declarar o nosso stopwatch para que a gente possa trabalhar com ele. Vamos fazer o seguinte, eu ia declará-lo aqui, mas no nosso módulo base mesmo, e vamos declarar aqui um public stopwatch as new stopwatch, para que a gente possa trabalhar com ele. E voltando para o nosso M-Window, aqui na inicialização, a gente, no Create, logo depois do Create, a gente pode criar um case WM Activate. Vou digitar em minúsculo para ver se ele encontrou o Activate. Eu já costumo colocar o Exit Function logo em seguida, para evitar maiores problemas. Então, quando aqui ele cria, faz todo o processo de criação, inicializa para nós, e aí quando a gente tiver certeza que já está tudo criado, a gente inicia o stopwatch. Então, SW, Start. Vamos dar um do Events aqui. Eu não sei se a gente vai precisar do Events, mas a gente vai digitar o do Events para que ele libere os recursos. Fique meio que assíncrono para nós aqui. E a gente já tem o Exit Function. Beleza. Como a gente já tem o Key Down aqui, e a gente já tem o Select Case, vamos entrar com mais alguns cases aqui, mas ao invés de passar variáveis do Windows, eu vou passar do próprio VBA. Então vamos lá. Case wparam. Então vamos colocar um case do VB W. A gente pode colocar vários com um separado por vírgula. Então, VB S, VB A, VB D, VB Space. A gente já tem um space aqui, mas eu vou tirá-lo daqui. E um VB control. Se ele localiza todos, WSAD, então ele já colocou para nós aqui em Camel Code. Né? Aí a gente, vamos tirar aqui, ó, vamos deixar só o escape aqui. E vamos tirar esses dois. A gente poderia apertar Enter, ele fechava o aplicativo. Agora vamos deixar só esses daqui. E aqui não é Vase, aqui é Case. Beleza. E uma vez que ele entra com o Case, qualquer uma dessas teclas pressionadas, a gente vai colocar aqui, ó. If not keys exists, que é uma função do dicionário, e a gente vai checar uma string CSSTR wparam. Se não existir
Nem precisa desse. Deixa eu olhar para ver se está assim. Se não existir, então faça alguma coisa. CS. Se não existe, ele espera um parâmetro verdade. Aí sim. Beleza. Se não existir, if. Caso não exista, a gente vai adicionar no nosso dicionário. Então a gente vai pegar keys, add, e a gente passa CSSTR, o nosso W para e passa o próprio W para. And if. Ou seja, qualquer uma dessas teclas que a gente pressionar nesse momento, se ela não existir, ela passa a existir no nosso dicionário. Isso acontece quando? Quando a gente teclar a tecla, qualquer tecla que a gente teclar. Na verdade, qualquer tecla, desde que, uma vez sendo uma dessas, ele vai fazer alguma coisa com elas. E nesse momento ele disponibiliza dentro do nosso dicionário. Agora a gente precisa entrar com mais um case, que é o KeyApp, para ele dar um release nessa tecla. O negócio é tão rápido, o processamento é tão rápido, que uma vez que a gente teclar, vai ter um outro código que vai checar se aquela tecla, se aquela tecla foi pressionada e executa alguma coisa para a gente. Ok? Então agora vamos por case WM, agora o KeyApp. Opa, WM KeyApp. E o nosso exit function. O que acontece quando a gente digitar o KeyApp? Eles vão colocar o nosso select case aqui também e vão copiar toda essa estrutura aqui, ó. Que ele também vai fazer aqui. Eu coloquei case, select case com case and select. Então aqui também a gente vai precisar de um and select. Beleza. Agora quando a tecla houver um release na tecla, né? O que a gente quer que faça? A gente quer que ele saia, ele seja excluído do nosso dicionário. Então, if keys exists, agora não é not, agora é exists. CSTR, nosso W para then and if. Agora a gente fala o que a gente quer que aconteça. A gente quer keys remove e vamos remover a nossa tecla W para. Com isso a gente já programou a parcela que faz com que a gente tenha as nossas teclas pressionadas e falta fazer alguma coisa acontecer com elas. Debug, compile e save. Vamos retornar lá para o nosso módulo base. Não, a gente já pode fazer mais alguma coisa ainda aqui. Aproveitar que a gente já está aqui, a gente vai iniciar com o nosso stopwatch. Lembra? A gente começou com ele aqui, ativando ele. A gente precisa fazer alguma coisa com ele enquanto estiver rodando o módulo. Ok? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar um SW. Vamos colocar um lock FPS. Lock FPS. Opa! Lock
Lock FPS, pronto. Vamos por 120, mas eu já percebi que ele fica na média dos 60 quando a gente programa com o Windows aqui. Eu não sei se é restrição da minha máquina, mas vamos deixar com 120. E vamos dar um Process Delta Time para que ele faça o processamento para calcular para a gente o Delta Time. E aqui, antes do Draw Scene, a gente dá um call para o SW Timer Proc. Isso garante que quando a gente quiser calcular usar o Delta Time dele, ele vai estar disponível para nós. Debug, compile e save. Beleza? Save foi. Agora lá no nosso MBase, a gente vai chamar a nossa classe câmera. Então vamos declarar uma variável pública também aqui. Vamos chamar de câmera mesmo. Abra aqui, câmera as new câmera. Beleza. E aqui no initialize, depois do enable glDef, vamos colocar um call e vamos chamar o nosso constructor. E no nosso constructor, a gente vai passar o nosso client direct. O window rect aqui vai ser o nosso client direct, que vai passar as posições, o tamanho da nossa janela, né, equivalente ao nosso formulário do Windows. Então, com as dimensões de widget and height do formulário. E ele espera uma posição do vector, que é nesse caso, a nossa profundidade aqui, que está proporcional ao que a gente tem dentro da classe, vai ser um vector 3 input. Ele vai ser 0, 0 e 2. Beleza. Feito isso, a gente já tem o constructor da câmera. Quando a gente tiver aqui no Draw Scene, a gente precisa chamar os dados da câmera. E aqui é um bom lugar para a gente colocar a função do keyboard input. Aqui no nosso modo câmera a gente tem um keyboard input que vai checar quando a gente pressionar uma das teclas. E a gente tem um matrix, né? A gente já tem o nosso constructor, e o matrix que é na hora de imprimir, né? De plotar na tela. Então aqui no nosso MBase, agora a gente chama o nosso call para a nossa câmera e no nosso keyboard inputs. E a gente vai passar o nosso stopwatch delta time dividido por 1000. Ok. E com isso a gente também pode já imprimir, botar call câmera matrix. Depois eu mexo nesse matrix aqui, a gente vai ter uma opção de dar uma atualização no matrix e só imprimir, mas nesse momento ele é o que serve para nós. Esse é o FOVDG, equivalente ao zoom na nossa tela. Vamos passar 45. O near da câmera vai ser 0.1 e o far vai ser 100. Aqui a gente passa a nossa shader. Por enquanto a gente só tem uma shader aqui, essa daqui. E a gente também passa quem que a gente quer que seja atualizado no nosso fragment shader, que a gente vai fazer o próximo passo. Can matrix. Então esse can matrix ele tem que ser alterado para que a gente possa que o nosso shader encontre ele lá. Então aqui no nosso vertex shader a gente não vai mais precisar do modelo, do project, do view. Em compensação, a gente vai precisar colocar aqui o nosso can matrix.
E uma vez que a gente está com o CAM Matrix aqui em cima, ele passa a ser equivalente ao Proj View Model. Model a gente ainda pode passar, mas agora o nosso Proj e o nosso View está tudo dentro do CAM Matrix. Debug, compile. Eu acho que seriam só essas alterações. A gente vai manter o mesmo objeto. Então aqui está ok. Aqui a gente já está dizendo para ele a posição que a gente quer que o objeto fique. Em termos de profundidade, já declaramos as variáveis. Já alteramos, incluímos as opções do stopwatch. E também fizemos a inclusão do código para o keydown, quando a tecla for pressionada e quando ela houver um release. Além de ter ativado o stopwatch. Então vou salvar. Alt F11, Alt F8 e Run. Com isso, o nosso objeto está aqui, ele não está movendo que nem ele estava antes, porque a gente excluiu aquele código para fazer com que ele fique movendo. Porém, agora se eu teclar a tecla A, ele vai para a direita. Se eu teclar a tecla D, ele vai para a esquerda. Se eu teclar a tecla espaço, ele vem para baixo. Se eu teclar a tecla Ctrl, ele sobe. A tecla S faz com que ele caminhe para dentro do universo 3D. Então, aparentemente, ele vai diminuindo, mas é porque ele está caminhando na profundidade, no Z. Está entrando dentro, né, do universo 3D. E a tecla W traz ele de volta para a nossa. Ok? É isso. Então, com isso a gente passa, e ele está focado por enquanto somente nesse objeto. Tá? Mais para frente a gente vai entrar com outras técnicas. Eu, talvez, seguindo os modelos de tutorial, eu vou entrar com iluminação. Alguns tipos de iluminação. Tá? Point light, directional light, spotlight. Vamos ver como é o caminho com relação ao código. E nesse momento a gente não está com ainda programação para o mover do mouse ou para o teclado scroll. Tá? É possível programar também, mas nesse momento a gente ainda não vai fazer. Ok? Vou teclar Alt F11. Então aqui dentro do nosso C-Camera a gente tem as nossas variáveis. Vocês podem observar que a gente faz muito uso de cálculo com vetores. Então, para calcular a posição, né, do nosso objeto na tela, então, a gente aperta o W, ele vem, né, ele avança para a tela, então a gente adiciona a posição atual, a orientação, que é outra, que aqui seria como se fosse um right dele, vezes a velocidade. E a velocidade, ela é aquele speed que a gente tinha definido. Aqui em cima a gente tem um speed é single e a gente está dizendo que o speed aqui é 1. Então a gente pega esse speed e multiplica pelo delta time. E aí a gente primeiro multiplica o vetor pela velocidade. Então é feito um cálculo. Eu chamei esse cálculo de vector 3 scale, mas pode ser multi. Poderia ser, tá? E a esse resultado ele é adicionado a posição. Então, esse cálculo, isso faz com que o objeto venha para frente na profundidade Z. Quando a gente tecla S, ele faz a mesma coisa, só que agora ele usa o inverso. O inverso desse vector é transformar ele em negativo. Se vocês forem olhar num código em C++ ou Java, por exemplo, vocês vão ver esse orientation com um sinalzinho de menos na frente. O VBA não nos permite criar essa sintaxe de programação. Então a gente tem que criar alguma função que seja equivalente. Ok? É a mesma coisa A. A tecla A faz com que essa posição right aqui, ela seja invertida. Fazendo com que ele venha, teclando A, ele vá para a direita. A gente poderia até inverter para ficar mais sensato, né?
colocar o inverse aqui embaixo e deixar ali para quando teclar A ele vá para a esquerda e D ele vá para a direita. Mas, por estranho que pareça, nos portos que eu tenho visto, o pessoal usa desse jeito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mais um tutorial. Esse é rapidinho. Espero que vocês estejam curtindo e até a próxima.